Recentemente teve uns eventos nas praias aqui perto que, assim, receberam grande atenção. E o bicho que tava lá envolvido, assim, recebe zero simpatia da população daqui de perto, aquele negócio todo. E já que tem bicho no meio, eu vim dar meu pitaco. Eu sou Scorpio e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Café da Meia-Noite. Primeira coisa, o motivo do sumiço é porque eu tô conseguindo várias coisinhas pro canal aí, tipo, isso demanda tempo, né? Eu tenho que conseguir dinheiro de alguma forma pra poder conseguir as coisinhas que eu tô pretendendo trazer. E aí eu já fico encarregando de você que não curte, não compartilhou, não fez porra nenhuma, só olhou a minha cara e foi embora. Segunda coisa, meus agradecimentos ao meu amigo Danilo, um ser pirraia, por ter trazido aqui em casa um certo material didático que dá pra gente fazer várias coisinhas já de pouco de ir atrás de alguma coisa parecida ou fabricar até mesmo. Obrigado por ser gostoso, um cheiro pra tu. Próxima vez que tu vier pra cá, a gente vai fazer um negócio mais intimista, entendeu? Se não vai ser aquela maluquice que aconteceu, né? Aí eu faço café, um lanchinho, alguma coisa assim, a gente fica aqui conversando, falando mal daquele povo feio da rural. Mas enfim, um cheiro pra tu, pirraia. Isso não é novo, a gente sabe que tem alguns incidentes com tubarões aqui em Recife já tem tempo. Mas antes da gente falar sobre os casos que aconteceram recentemente, bora dar uma olhada na biologia do bicho para poder entender o que acontece. Primeira coisa é que esses bichos são super antigos, eles estão presentes no registro fóssil desde o Siluriano superior, que traduzindo significa que eles são mais velhos do que os dinossauros. Desgraça! O nome bonitinho deles na ciência a gente chama de elasmobranqui, porque elasmo significa placa, branqui, brânquias. Então fica aquela placa com as brânquias, para quem não entendeu a referência, né, por favor, dá uma olhada aqui no trabalho. E dentro dos elasmobranqui estão presentes as arraias, ou raias, que eu insisto em chamar raia, mas raia é feio. A raia é mais bonita. E os tubarões. Os tubarões eles vão variar em tamanho de forma bem drástica, desde alguns centímetros, tipo uns 30 centímetros, até alguns metros, tipo uns 12 metros, por aí. Eles têm um sistema sensorial do caralho, que tipo, se situa basicamente aqui na parte dos lábios, da boca e, né, do focinho. E aí, esses sensores elétricos eles vão detectar o campo elétrico de qualquer bichinho que estiver passando na frente, enfim. Por exemplo, o tubarão-martelo mesmo tem aquela cabeçona assim, né, aquele formato de martelo, mas aquilo ali tá cheio de ampolas de larenzinho. E ele passa, por exemplo, raspando aquilo ali no chão, sentindo onde é que tem uma presa em potencial, e quando ele sente o campo elétrico, ele vai lá e pega o peixinho. E aí, o cheirou o peixinho, né? Foi embora. Já tá com Deus. O olfato desses bichos também é do caralho. Esses bichos eles conseguem detectar uma partícula para cada 10 bilhões. Seria o equivalente a soltar um peido em Recife e você conseguir sentir a caatinga. Eles enxergam muito bem no escuro, principalmente porque eles têm uma estrutura que reflete mais a imagem. O nome do negócio é Tapetum lucidum. E não é um feitiço de Harry Potter, é um nome latim do negócio. Essa estrutura é responsável por pegar aquela imagem que está lá formada e ficar refletindo ela várias vezes dentro da retina do bicho para ele poder ter uma imagem mais aguçada. E obviamente de dia eles vão ter algumas células que são preenchidas com melanina e elas vão dilatar para impedir que essa luz em excesso entre diretamente no olho do bicho e faça algum mal e impeça ele de enxergar. Além de tudo, eles também têm uma estrutura que está presente em todos os peixes, que é a linha lateral, mas é justamente isso. Essa linha lateral vai ser responsável por indicar a pressão da água enquanto o bicho está lá, ou estático nadando. Por exemplo, ele pode detectar se alguma coisa está se aproximando dele, ou se alguma coisa passou por ele, só sentindo aquilo ali. Bora esclarecer o negócio. A caça desses bichos começa a partir do olfato ou da sensação de alguma presa que esteja agonizando. No caso, a linha lateral vai ser responsável por detectar isso. E aí o bicho vai atrás desse estímulo, ou do cheiro, ou da pressão que está se fazendo, da fonte, da origem desse negócio. E aí, encontrando esse estímulo, o bicho ele pode ter duas vertentes. Ou ele vai investigar, e aí ele pode, de repente, trombar com o negócio para poder sentir o tato, ou de repente fazer com que ele libere alguma substância na água que dê indicativo do cheiro, alguma coisa assim. Ou ele vai dar algumas mordiscadas exploratórias. No outro, ele parte diretamente para o ataque. E aí a gente tem o seguinte. Esse bicho, na hora de atacar uma presa em potencial, ele vai em pontos específicos, geralmente nos membros, porque ali tem uma veia que, quando ela é mordida, o bicho, seja lá uma foca, uma tartaruga marinha, um leão marinho que seja, vai começar a sangrar, vai morrer de hemorragia e ele vai poder consumir aquela matéria todinha, aquela carcaça, sem ser agredido. Mas antes disso, antes de desferir o golpe, o que acontece? O bicho ele vai começar a ir em direção à presa e vai levantar a sua membrana nictitante, que é uma membrana que está presente lá nos jacarés também, nos crocodilos em geral, que vai proteger os olhos durante a investida. E aí o bicho ele pode ser guiado pelo cheiro ou pela sensação do campo elétrico.
mas também isso não é muito bem investigado. Basicamente, é dessa forma que ocorre quando é um bicho predador e não filtrante. Porque o bicho que ele é filtrante, tipo tubarão-baleia, ele não vai atacar nenhum bicho, ele vai passar filtrando a coluna d'água. E aí é perigoso pra você se você for um crio. Até aí tudo bem, né? Whoa, that was a big one. I hate it when that happens. Hey, Will, is that you? Of course it's me. Can't you tell? No, not if we all look the same. I don't. Will, we are krill. We are meant to look the same. Not me, Bill. There's only one of me in all the world. Vamos para o primeiro caso, que foi no dia 5 de março. A vítima foi um menino de 14 anos que levou uma mordida na parte média da coxa. E aí deixou lá o fêmur exposto, teve vídeo que rolou nas redes sociais. E aí por ter levado essa mordida nessa região, ele foi levado para o Hospital da Restauração e teve que ir direto pro bloco de cirurgia para poder amputar a perna. Até então ele estava em estado grave na UTI, mas eu não tive mais informações até a gravação desse vídeo. Uma coisa interessante nesse caso é que é relatado que tem um avanço em relação à profundidade, em que o menino ele estava entrando numa área que já era proibida e tal, para atividades náuticas, piriri parará. Só que ele não estava no fundo, ele estava numa região bem rasa, inclusive, assim, entre aspas, rasa, e acabou tendo esse incidente. Isso poderia implicar, por exemplo, em, de repente, um animal mais juvenil, mais novo, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, a gente não sabe qual é a espécie do tubarão que causou o incidente, a gente não tem esses dados nem qual era o tamanho do indivíduo, a gente só sabe que ele sofreu uma mordida e ele veio andando até certo ponto na praia, ali naquela região de Marés, e acabou desmaiando, sendo carregado pelos salva-vidas. No segundo caso, foi uma menina de 15 anos. E aí foi no mesmo local e um dia depois do incidente com esse garoto. E aí ela sofreu 3 lesões, uma no braço esquerdo, que foi a mais preocupante, uma na barriga e uma na perna. Segundo relatos, ela estava consciente até o momento que começaram a fazer o resgate, mesmo sendo um ferimento bem profundo. Achei importante trazer a citação dessa fala que foi dada pelo entrevistado, o coordenador do SAMU. Infelizmente, tem lei que diz que não pode tomar banho, mas o pessoal insiste em entrar no mar. E aí a gente tem o seguinte, e que desde 2021, essa praia em específica, ela está interditada por conta de outro incidente, e que ela é sinalizada de que tem o risco de incidentes com tubarões. Por exemplo, o CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, ele já mostra que tem sim uma probabilidade de incidente com tubarões desde a praia de Bairro Novo até o Paiva. Mas aí a gente tem alguns pontos importantes a ressaltar aqui, não só expor o caso por expor. Primeira coisa é que as matérias dos jornais vêm retratando o tempo todo como sendo um ataque de tubarão. A comunidade científica como um todo, na parte de tubarões, ela vem tentando modificar isso aí, porque não é um ataque propriamente dito. Um ataque, o termo por si só, já indicaria que a gente está impondo no animal uma intenção humana. E na verdade é um conjunto de fatores que resultam em um desastre. Por isso, até agora eu só usei o termo incidente, porque o termo ataque bota o pobre do tubarão como sendo o algoz do ser humano, e tipo, não é. Ele não tá lá só pra caçar pessoas e... Não é, por exemplo, intencional alimentar-se de seres humanos, vamos botar assim. Não é a ambição do bicho matar por matar seres humanos, tão poucos comer seres humanos. E aí tem o projeto Protuba, lá da Rural, sempre puxando essa linha pra Rural, né? O projeto, ele pegou e por mais de 10 anos ele conseguiu monitorar uma boa parte das espécies dos tubarões que causavam incidentes e entender como é que essa relação ela funcionava. Chegando na conclusão de que as duas principais espécies que causam esses incidentes são tubarões de cabeça chata, que são ditos como mais agressivos, mais incisos em suas abordagens, e os tubarões-tigre, que são mais curiosos, mas não tão agressivos quanto os cabeça-chata. E aí a gente tem 2 locais também extremamente famosos por conta desses incidentes, que é justamente na Praia de Boa Viagem. Inclusive, mas em específico, alguns artigos mostram o prédio Acaiaca como sendo um ponto mais incidente, vamos botar assim. O que me preocupa um bocado, porque eu já tive aula lá, entendeu? Inclusive, o cheiro aí, ó, pra quem estudou criptógamas comigo, um beijo, a gente saiu vivo. Outro lugar famoso é justamente onde ocorreu o incidente dessa semana, que é na Igrejinha de Piedade. Coincidentemente, esses locais eles são sinalizados com placas informativas, na intenção de impedir que as pessoas cometam esse tipo de loucura.
Evitar banho em áreas de mar aberto, evitar maré alta, evitar amanhecer e anoitecer, evitar foz de rio, evitar áreas profundas, evitar áreas turvas, evitar ser solitário dentro da praia, não pode tomar banho sozinho, evitar banhar-se quando tiver algum sangramento, enfim. Objetos brilhantes também entram nessa lista. Então aquela camiseta de fajuta tu já não tem que ter. E também evita entrar na água estando muito encaixaçado, também não combina, né? E aí as causas para todo esse burburinho, eles são muitas. A gente tem altos índices de poluição, pesca predatória de camarões, o que bagunça até alimentar já desde os primeiros consumidores ali. O desequilíbrio ambiental e o aterro de manguezais por conta da expansão urbana e o povoamento com a elite de Boa Viagem. Mas o principal, que é o que é mais pontuado, assim, é justamente a construção do Porto de Suape. Ou melhor dizendo, né, o Complexo Portuário de Suape. E aí também pode ser citado o aterramento dos manguezais como sendo um dos fatores, porque é um local de reprodução para esses bichos, e aí você avacalha completamente a ecologia dos animais. Além de algumas espécies terem o costume de seguir as embarcações, porque por vezes a galera lá do barco acha de bom tom jogar isca no mar, enfim, para fazer descarte, e eles acabam seguindo e associando a figura humana à comida. E isso é fundamental para aumentar a presença de tubarões em áreas de praias urbanas, já que as mudanças ecológicas elas são drásticas, não se pensou, né? Ninguém pensou nisso antes, na merda que podia acontecer, mas fizeram e agora a cagada tá feita. E toda uma faixa de 20 km de praia interditados para qualquer tipo de atividade náutica. Tem áreas que é permitido banho, tem até certo ponto, tem salva-vidas e tudo mais, mas ainda assim são áreas de risco. E essa área ela vai justamente desde a praia do Paiva, passa por Barra de Jangada, Boa Viagem, o nome de uma praia daqui de Olinda que eu nunca ouvi falar, mas achei extremamente interessante, que é Del Chifre. Coisa bem Recife mesmo, Recife e região metropolitana. O pobre do tubarão ele tem alguns métodos para poder conseguir comida, por exemplo, usar essas correntes que vão no sentido sul para o norte, que elas são rentes à praia da gente mesmo, as praias urbanas, para poder caçar, procurar comida, forragear, enfim, eles usam essa corrente marítima para poder caçar. E só lembrando também que a gente não está no cardápio dos bichos, que não somos presas, e aí acaba que ocorre a mordida, depois ele vai, solta e vai embora. Até porque a gustação desses bichos ele ocorre na garganta, eles não possuem línguas, então para ele sentir o gosto do que ele está comendo, ele precisa dar uma bocada e aquele negócio precisa passar até aqui embaixo. Ai, canseira, ai, carteira. Uma coisa interessante que eu acabei vendo é que esses incidentes, eles são mais recorrentes com homens. Assim, e não por acaso, é sempre aquele cara hétero amostrado, encaixaçado, coisa assim, que vai lá e acaba fazendo uma merda. O cara que é porra louca e acha que não vai morrer nunca. Inclusive, uma coisa que é muito bizarra de se pensar é o seguinte, isso estourou essa semana, e no ônibus já deu pra escutar por muitas vezes a galera falando que não, porque a gente tá invadindo cada vez mais o ambiente do bicho, é óbvio que ele vai se zangar, coisas do tipo. Só que na mesma medida que se critica as atitudes que causaram esse incidente, teve um idiota que foi entrar na água depois de ter acontecido o incidente, o que me lembra, inclusive, um certo biólogo que foi chamado para dar entrevistas e tudo mais, que mesmo formado, trabalhando na área e tudo mais, a criatura vem usar o termo ataque. E aí cabe responsabilidade em apaziguar a população, porque tá todo mundo comovido com o incidente e a gravidade, a parte toda sensacionalista dos vídeos circulando na internet, dos incidentes e tudo mais. Foi só, enfim, uma lambida por cima. Às vezes eu acho que eu quero coisa demais do povo. Porque, por exemplo, nessa mesma onda de tubarões são perigosos, tubarões atacam, tubarões são violentos, que nem boa parte dos jornais eles gostam de noticiar, principalmente a galera da antiga, assim, né? Tipo, antigamente era tubarão assassino, desse nível pra pior, e os filmes de tubarão também horríveis. Pense em um negócio horrível, filme de terror com bicho é o cão, chega a dar vergonha. Não faz muito tempo que um tubarão martelo ele foi pescado e arrastado até a praia de Maria Farinha, pelo simples motivo de que o bicho estava lá, forrageando, caçando, fazendo seu trabalho ecológico, mantendo-se vivo a uma certa distância da praia,
E a pessoa achou de bom tom pescar o bicho e trazer arrastado para a praia. Também não tendo nenhum relato, nenhum indício de que a espécie tenha se envolvido em algum incidente com alguma pessoa. A pessoa foi lá e simplesmente pegou o bicho e matou o bicho na cara dura. E eu sei que a gente estuda muita coisa, que a gente vê de tudo um pouco, que a gente vê desde as microalgas que ninguém vê assim, ninguém reconhece, ou acha que é sujeira e tudo mais, até tipo os mamíferos grandes, que nem baleias, que são carnívoros, e vê de tudo um pouco. E a gente acaba perdendo o foco. Mas nada impede de dar uma revisada antes, pra na hora falar um negócio mais coisa e coerente. Até porque assim, tu já é famosinho, então a gente tem que ter um mínimo de, esforço. Bora se esforçar mesmo de um pouquinho, só um pouquinho. É só um esforço diferente, nada demais. Porque, por exemplo, com desinformação, quem se fode mais é a galera que é pobre. Acaba, entrando na água porque é o que tem, ou então acaba nem tomando todos os cuidados. Ainda tem a ideia de que o ideal seria ter uma relação com o meio ambiente mais parecida com o que o filme Avatar, para quem assistiu a Avatar, o Caminho da Água e tal, já tem tudo a ver. Tenta propor, até porque parece um negócio totalmente distópico, numa sociedade bem diferente da gente. Por exemplo, na galera lá de Fernando de Noronha, que é uma ilha que é cheia, rodeada de tubarões, porque não é um ambiente conservado. Porque não é um ambiente conservado, preservado, tem lá a taxa de turismo e tudo mais, que você paga para custear os danos que você vai causar, etc, etc e tal. A galera nativa, ela consegue lidar muito bem com a presença de elasmos brancos dentro do território. Tanto que todos os incidentes ocorridos em Fernando de Noronha ocorreram com quem? Turista, meu anjo. Turista! Então não é tão difícil você conviver com a natureza. A informação, a respeito, é todo um aparato, compreender como é que funciona e tudo mais, para não ocorrer uma desgraceira. E daí dá pra ver que eu tirei um tempo do caralho pra fazer isso, dá um trabalho da porra, fazer toda essa produção, ir atrás de informação, até um trabalho do caralho, lendo e juntando os pontos, vendo o que é que tem evidência científica e o que não tem para poder trazer para vocês. É por isso que eu faço a mendiga assim e vou pedir like sim. Então, se você gostou do meu conteúdo de hoje, se foi informativo para você, se despertou de repente um medozinho, alguma coisa assim, ou uma esperança de uma sociedade melhor, ou a esperança de uma sabe disso? Vai que eu tenho que terminar o vídeo. Cãozinho. A esperança de uma sociedade melhor, que conviva melhor com o ambiente que vos serve. Ou se você é da área e já tem alguma experiência para contar, de repente trabalhou com algum tubarão, uma raia, alguma coisa assim, já curte o vídeo, porque deu trabalho da porra. Já comenta aí, deixa a sua experiência, dá um relato, dá uma opinião. Fique livre para opinar aqui embaixo, é tudo livre. Acho que um debate legal de se fazer seria sobre a galera que filma os incidentes e só pega a parte da desgraceira, porque é quando a pessoa está sendo arrastada para fora da água, né? Com ou sem vida, também tem essa parte, né? O respeito incidentado ou de repente até o corpo da pessoa. Compartilha com seus amigos, já que tá todo mundo falando dessa porra desse tubarão, que não tem nem culpa, coitado. Já compartilha pra pessoa tirar aquele negócio da cabeça de que o tubarão é um bicho que vai pegar uma serra elétrica e vai passar na sua cara, o que não é verdade. Que pode ser um bichinho fofo igual aqui, ó. Tá vendo? Tá ronronando. Mas tem dia que parece que ela quer pegar minha jugular e jogar fora. Se você é biólogo, bióloga, alguma coisa assim, trabalha com a parte de ambiental ou já teve experiência estagiando com tubarões ou com algum tipo de peixe, façam essa interação. Porque dá uma força pra mim, já pra eu trazer mais conteúdo, já mais coisas, já tô produzindo coisas materiais, já mais labafério pra gente poder prosperar. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E espero encontrar você num próximo vídeo. É isso, boy. Um cheiro pra tu no meio da testa. Até mais. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.